Cantar o hino 25, a estrofe 2, e assim, após o cântico, vamos prosseguir já para essa mensagem. Salmo 70. Para o mestre de música davídico, uma petição. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Então temos o hino 25, a estrofe 2. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, em 1956, os Estados Unidos da América, percebendo o avanço dos comunistas na região da Indochina, resolveu dar suporte para as ações militares ao exército sul-vietnamita contra os exércitos do norte desse mesmo país, o Vietnã. No começo desse apoio que os americanos deram aos sul-vietnamitas, ele se limitava a armas e treinamentos. Mas a partir do início da década de 60, os assim chamados Vietcongs, que era um grupo de guerrilheiros do sul do Vietnã, eles então incidiram ou vieram contra os exércitos do norte. Então começou ali uma guerra entre esses guerrilheiros lá no sul, que estavam em aliança com o pessoal do norte. E assim começou-se uma série de ataques às bases americanas naquele país. E foi então nesse ponto que os Estados Unidos escalaram seu apoio, de além de consultores da guerra, eles de fato lançaram tropas no sul do Vietnã para frearem o Vietnã do norte. Então, naquele momento, de fato, os Estados Unidos entram na guerra como um todo, boots on the ground, ou seja, botas no solo vietnamita. A primeira batalha que os americanos lutaram naquela ocasião contra os vietnamitas do norte foi a conhecida batalha no local chamado Yan Drang, que é um vale no sul do país. E essa batalha era bem famosa, ela é bem documentada, ela foi retratada no filme de Mel Gibson. O filme chama-se Os Heróis. E essa batalha ela relata a surpresa que o todo-poderoso exército americano ele teve ao combater aqueles camponeses lá do Vietnã. Por muitas vezes os exércitos americanos
todo equipado e poderoso exército americano, eles se viram ali chamando apoio de rádio, porque eles estavam sempre prestes a serem cercados e totalmente aniquilados para aquelas tropas que eles julgavam serem inferiores. E a situação se tornou tão desesperadora para esse exército poderoso americano, que o comandante do exército em campo, na ocasião, ele teve que usar uma senha, um código bem restrito. Quase nunca usava esse código do exército americano. E esse código consistia nas palavras flecha partida. Então o comandante ali em campo, pegando o rádio, ele disse flecha partida, flecha partida. E esse código então informa ao comando maior que uma unidade americana está prestes a ser totalmente aniquilada, massacrada pelo exército inimigo. E então, após chamar essa senha, o resultado dessa chamada de rádio foi o envio em massa de vários aviões, helicópteros, que destruíram completamente os exércitos dos vietcongos. Mas também aquele fogo acabou pegando alguns americanos também. É o chamado fogo amigo. Muitos americanos também morreram naquele ataque. Agora, o que tudo isso tem a ver com esse salmo? Meus irmãos, assim como o exército americano, Davi era um homem forte. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele teve essa força dele testada muitas vezes em sua vida. Muitos foram seus inimigos declarados, por exemplo, Saul, Absalão, seu próprio filho, Simei, o benjamita, que jogou pedra enquanto Davi fugia do seu filho Absalão. Davi sofreu perseguições graves. Nem sempre Davi teve uma boa reação a essas perseguições, como no caso da fuga para Gate diante do rei Aquis, em que Davi mentiu, se fazendo de louco para não ser ali morto. Então Davi enfrentou situações que certamente criaram cicatrizes em sua alma, mas Davi se livrou de todas essas situações, pela ajuda que veio de cima, como flecha partida, né? Ajuda que veio de Deus. Deus interveio várias vezes diante da sua situação calamitosa. Irmãos e irmãs, a igreja, os filhos de Deus, estão no meio de uma batalha que pode deixar cicatrizes em suas almas. O Salmo 1 e 2 fala da antítese, ou seja, que existe nesse mundo apenas dois tipos de pessoas, os justos e os injustos. Então, sabemos nesse mundo que a semente dos injustos vai perseguir a semente dos justos. Os salmos já abrem dessa forma, e é isso então, essa antítese, essa oposição que está acontecendo no Salmo 70. Por mais fortes que às vezes nós nos aparentemos ser, pareçamos ser fortes, por causa da boa doutrina que nós temos, por não termos, por exemplo, liberalismo em nossas igrejas, meus irmãos e irmãs, nós não somos imunes, nós não somos autossuficientes. Na verdade, como confessamos em nosso catecismo, as seguintes palavras: somos tão fracos em nós mesmos que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. Essa é a nossa realidade. Somos fracos e não podemos ficar de pé por um momento sequer, se não for pela graça e atuação do nosso Deus. Muitas são as nossas dificuldades na vida. Nós temos os nossos próprios pecados, nós temos as nossas lutas no mundo, nós temos as nossas dificuldades também dentro da própria igreja, lutas de todo lado, estamos muitas vezes cercados. Há muitas situações em nossas vidas como crentes e como igrejas que são situações bem difíceis e situações bem urgentes de um socorro. Precisamos da ajuda do alto, a ajuda que vem do Senhor. O Salmo 70 mostra um filho de Deus prestes a ser aniquilado. Esse é o contexto aqui. Ele está prestes a ser massacrado. Ele chama a Deus para o seu socorro. O tema para esse salmo, para que possamos contemplar aqui o seu conteúdo, é o seguinte: aqui nesse Salmo 70, Deus nos chama
a lembrar-nos de buscá-lo, especialmente no meio da calamidade. É interessante esse tema, porque é justamente o contrário que nós fazemos, não é verdade? Fugimos de Deus em meio à calamidade. Esse salmo nos chama a lembrar de buscá-lo, especialmente no meio da calamidade, das calamidades, das dificuldades que nós temos. Temos 3 momentos aqui nesse salmo. O primeiro deles, nós vemos o pedido urgente do salmista. A primeira coisa que a gente vai dar atenção é esse pedido urgente. A segunda parte desse salmo fala das imprecações do salmista, ou seja, o que ele fala sobre os seus inimigos. E a terceira parte desse salmo, nós encontramos a confiança e o conforto dos que buscam a Deus. Sempre há conforto para aqueles que buscam ao Senhor em meio às calamidades. Então vamos à primeira parte, o pedido urgente. Meus irmãos, o título desse salmo, não na NVI, nós estamos usando aqui, mas na outra versão, ele tem um título assim, em memória. Aqui nós temos uma petição, mas isso quer dizer que esse é um salmo para se recordar, é um salmo para se lembrar de pedir ao Senhor. Esse salmo também ele tem uma característica peculiar, porque ele é quase idêntico ao Salmo 40. O Salmo 40 é um pouco mais extenso do que o Salmo 70, mas no meio do 40 nós encontramos aquilo que temos no 70. Então, se você ler os versículos 13 em diante do Salmo 40, você vai perceber que se trata da mesma parte, ou seja, é como se Davi tivesse tirado esses 5 versículos daquele outro salmo e os acomodou para serem usados em uma ocasião particular. E nós concluímos que é verdade que há ocasiões em nossa vida que são desesperadoras e onde devemos lembrar de certas orações a Deus. Então, pegando essa parte do 40 e colocando num salmo só, é a lembrança bíblica de que existem momentos que nós devemos pedir ao Senhor, lembrar de pedir ao Senhor para vir ao nosso socorro. Então Davi lembra do Senhor e escreve de forma que ele sempre seja solicitado, pedido, lembrado. E ele faz então um pedido urgente aqui. Ele faz isso nos versículos 1 a 5. Ele diz assim: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, e ajuda-me. E o salmo fecha da mesma forma, versículo 5. Ele diz: quanto a mim, sou pobre necessitado, apressa-te, ó Deus. E no final: Senhor, não te demores. Esse é o pedido urgente que o salmista faz. Esse salmo é como um sanduíche. O sanduíche tem pão, carne e pão, né? E aqui nós temos o primeiro versículo e o último versículo, como se fossem esses pães desse sanduíche e a carne que está no meio. Então veja, começo e fim, Davi está rogando ao Senhor. Mas aí a pergunta que vem é a seguinte: qual é o contexto para a tamanha urgência de Davi? Infelizmente nós não temos esse contexto, ele não é especificado aqui, mas conforme nós já expressamos, Davi passou por várias situações de perigo. E então esse salmo pode ser usado em qualquer ocasião de perigo, de destruição iminente do povo de Deus. Davi fugiu várias vezes de Saul, então poderia ser um contexto como esse, mas talvez um contexto bem peculiar, particular, seja o de 1 Samuel, capítulo 23, onde Davi, na sua fuga de Saul, quase foi pego por Saul. Quase que ele ficou cercado. De fato, Saul conseguiria tomá-lo, pegá-lo. Mas aí alguém ouviu uma notícia de que os filisteus estavam invadindo lá no sul, e então Saul reuniu os exércitos e correu para o sul para defender as fronteiras de Israel. E assim Davi foi por uma providência maravilhosamente preservada. Conforme o versículo 5, o pobre e necessitado Davi, ele foi liberto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tantas vezes. E por isso que ele pode dizer que o Senhor é o seu socorro e o seu libertador. Talvez, meus irmãos, vocês não estejam como
Davi aqui, cercados por inimigos prestes a tirar a vida de vocês. Mas então, como esse salmo pode servir na vida de cada um de nós? Devemos pensar quantas situações os filhos de Deus não passam nessa vida, de forma que eles precisam de uma salvação urgente, como esse salmista está expressando aqui. Quantas situações nós não passamos de forma que uma intervenção divina imediata não aconteça em nossa vida. Nós precisamos que essa intervenção aconteça em nossas vidas. Por exemplo, uma situação de desemprego, ou de escassez, ou de estiagem. Isso é um exemplo legítimo. Ou se somos nessa situação de desemprego, ou estiagem, ou escassez, se nós somos casados, somos filhos, nós somos então apertados pelas necessidades, a despensa se esvazia, as dívidas vão aumentando, e quanto mais tempo nessa condição, mais se cria uma bola de neve de necessidades. Então, essa é uma situação em que o conteúdo desse salmo, um pedido, um chamado urgente de Deus, pode ser feito. Apresse-te, Senhor, a ajudar-me. Ou, outro exemplo, a situação do casamento. Por exemplo, você percebe que seu casamento está por um fio, não há mais identificação entre os cônjuges. Os inimigos do casamento estão dizendo que o amor acabou, então, se o amor acabou, você deve se separar, que você tem o direito de ser feliz. As amizades estão dizendo: olha, separe, porque você será feliz se você se separar desse seu marido ou da sua esposa. Essa é uma situação também em que o crente pode ir a Deus e dizer: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, e ajuda-me, ou apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Ou quem sabe essa urgência não seja filhos desviados da fé em Cristo, e aí você sente seu coração, sua alma partidos por causa da cegueira espiritual deles. Eles simplesmente estão vivendo numa tremenda ignorância e enamorados com esse mundo e as coisas que o mundo oferecem, mas eles até parecem estar felizes, e isso machuca mais o seu coração, como na verdade você preferiria que eles vivessem uma vida ruim, tivessem dificuldades, para que então pudessem voltar ao Senhor. Um coração sangra diante de uma situação como essa. Essa é uma situação, é um exemplo onde podemos dizer: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Ou quem sabe essa urgência seja uma doença grave, um câncer. Quantas pessoas nós já não experimentamos que, tendo câncer, partiram de nós, sofreram conosco, partiram de nós. Talvez nós mesmos vamos enfrentar isso algum dia, em nossa própria pele, uma doença grave como essa. Nós não sabemos se isso pode acontecer, como vai acontecer. E temos também um momento, uma ocasião, para dizer: livra-me, meu Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. E outros contextos mais, meus irmãos: igreja, pecados, esvaziamentos, dificuldades entre membro e membro da igreja, membro e conselho da igreja. São situações difíceis e nós temos que clamar ao Senhor. Isso causa angústia em nós, isso nos machuca, isso nos destrói por dentro, pouco a pouco. Então veja o caminho que o salmista coloca aqui. Todos esses são inimigos, ainda que não pessoais, exércitos com armas em suas mãos, mas são inimigos da nossa alma, são inimigos da nossa integridade, porque esses problemas nos adoecem, tornam a nossa vida difícil. Somos chamados a fazer a oração, o pedido desse salmo: Senhor, livra-me, Deus, livra-me, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Veja o final: eu sou pobre e necessitado, apressa-te, ó Deus. Quantas vezes nós fazemos isso diante dessas situações? Meus irmãos e irmãs, talvez um grande equívoco que nós temos diante da maravilhosa doutrina da soberania de Deus, da sua providência, talvez um grande equívoco nosso é nós cruzarmos os braços diante do sofrimento.
Estou dizendo assim, bom, Deus é soberano, eu estou passando por isso porque Deus é da providência de Deus que esteja passando por uma situação como essa, e então vamos lá e cruzamos o braço e esperamos a situação, para onde que ela vai nos levar? Nós não sabemos. Muitas vezes, nós crentes simplesmente confessamos essa gloriosa doutrina, mas nos esquecemos de fechar a porta do nosso quarto e abrir a porta do coração ao Senhor nosso Deus em oração. Quantas vezes não foi isso a realidade da sua vida? Quando deveríamos ir até o quarto, abrirmos nosso coração diante do Senhor, nós simplesmente, intelectualmente, afirmamos: o Senhor governa, está tudo bem. Não que isso seja ruim em si, confessar isso. Mas veja, o salmista sabe disso também. E o salmista está indo a Deus com urgência. A doutrina da providência de Deus não torna o crente inoperante. Essa gloriosa doutrina não anula a necessidade de crentes estarem ajoelhados diante do trono da graça do nosso Deus. Davi está nos ensinando isso aqui. E veja, o próprio Cristo ensina isso para nós. Em última instância, o Salmo fala sobre Cristo. Ele é esse sofredor aqui. Davi é uma sombra de Cristo. E nós vemos Cristo também clamando ao Pai por urgência, especialmente no Getsemane, com lágrimas. Cristo orava ao Senhor Deus Pai, dizendo: se for possível, passe de mim esse cálice, Senhor, livra-me. Contudo, ele esperou do Pai esse escape, e esse escape não veio até ele. Isso porque ele veio cumprir uma missão. Isso porque ele veio cumprir algo para que nós jamais deixássemos de ser atendidos pelo Senhor. Deus está abrindo caminho para nós. Ele teve que passar por esse duro caminho aqui. Mas veja, o próprio Cristo clamou ao Pai com urgência: se for possível, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Isso está em Mateus 26, versículo 39. Então, ao Senhor nós vamos ler para que para a nossa salvação, para que a nossa salvação fosse conquistada, para que não fôssemos derrotados pelos nossos inimigos declarados, que são o diabo, o mundo e a nossa própria carne. Cristo não lhe deu resposta para que nós pudéssemos obter resposta do Senhor. E por causa disso, meus irmãos, por causa da obra de Cristo, que clamou, conforme o salmista aqui no Salmo 70, mas não obteve a resposta desejada, porque ele veio cumprir uma missão de morrer pelos nossos pecados. Por causa dele, por causa disso, nós temos a plena convicção hoje de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo declara isso em Romanos 8. Sim, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador, ou seja, a realidade do Salmo 70, os sofrimentos são nossos ainda. Nós ainda enfrentaremos esses sofrimentos. Contudo, Romanos 8, Paulo continua: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que Cristo conquistou, experimentando esse salmo até as últimas consequências, nos dá certeza que, apesar dos nossos inimigos, do nosso sofrimento, de estarmos cercados e quase aniquilados, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nenhuma situação, por mais difícil que ela seja, pode anular aquilo que Cristo tem conquistado para nós através da sua obra. Nem a morte, nem o câncer, nada vai separar-nos. Nenhum inimigo será tão forte que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, voltando ao Salmo 70,
O Salmo também nos chama a orar para que estes inimigos aqui, ou os obstáculos, eles sejam eliminados. Então, no versículo 2 a 3, nós temos as imprecações do salmista. Ele diz: sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína, retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Veja como interessante aqui para nós, Davi está pedindo que os seus inimigos sejam destruídos. E talvez alguém possa se perguntar se é correto orar essa parte da oração, se é correto orar pela vingança dos adversários. Meus irmãos e irmãs, nós devemos aprender com a própria palavra de Deus. Não é somente esse salmo que fala com essa linguagem forte. Outros salmos também falam, por exemplo, Salmo 58, versículo 6, diz: ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Ou Salmo 59, 13, consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam. Salmo 137, filho da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Ou Salmo 140, versículo 10, caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo. Como explicar esse tipo de linguagem e oração? Os salmos imprecatórios ou as imprecações na Bíblia não partem de um sentimento pessoal aqui, uma vingança pessoal. Ao Senhor pertence a vingança, isso é claro na palavra de Deus. Essas imprecações não partem de uma vingança pessoal, essas imprecações não partem de uma ira pecaminosa, provocada por uma circunstância, então alguém irado impreca contra seus adversários, não, mas tem a ver com justiça. E a justiça é prerrogativa divina. A justiça pertence a Deus. Então, o que nós temos aqui é um pedido por justiça divina. O Senhor é justo. Faz parte de ser de Deus ser justo. Ele não pode deixar de ser justo. Então, essas partes, em alguns salmos, servem para moldar o nosso sentimento diante dos inimigos. Eles não são os nossos inimigos, em primeiro lugar. Eles são inimigos do Senhor dos exércitos. Então, orando dessa forma, é como se o salmista estivesse dizendo assim: Senhor, lute contra a injustiça, ó Senhor. Lute contra os seus inimigos, Senhor. Veja, Senhor, se eles prevalecerem, eles terão a glória sobre o Senhor. A sua glória, eles farão como se fosse nada essa glória. Lute pelo seu zelo, Senhor. Lute pela honra do teu santo nome. Então é um chamado para que o Senhor, sendo justo, para que Ele faça justiça e os inimigos não prevaleçam contra o Senhor, contra a glória e a honra que há no nome do Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, nós temos os mártires, aqueles que foram mortos. Eles estão rogando ao Senhor: Senhor, veja, quando vai chegar o tempo em que o Senhor vai se vingar dos seus inimigos. Então ali tem um selo aberto, em Apocalipse 6, 9 e 10, e tem uma grande voz clamando, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a vingança é do Senhor. Eles são inimigos do Senhor. Então, os inimigos de Davi são inimigos de Deus. Eles estão zombando de Davi, eles estão zombando de Deus. Conecte esse salmo aqui, conecte o Salmo 70 com o Salmo 2. Temos ali o Senhor dos céus, o ungido de Deus, e os reis da terra perseguindo o rei ungido, e o Senhor rindo deles, dizendo assim: eles não sabem o que estão fazendo. Então veja, a causa de Davi é a causa de Deus, é a causa do Filho de Deus. Eles estão aqui contra o Senhor Deus. Então, que sejam envergonhados, e eles sim serão envergonhados, ou aqui,
ou na eternidade, os inimigos cairão por terra. Eu citei Simei no começo da pregação. Enquanto Davi fugia com 600 homens, Simei amaldiçoando Davi, jogando pedras em Davi. E o que aconteceu com Simei depois? Quando Salomão sobe ao trono, Simei é morto. Ou seja, uma justiça foi feita, mas Davi mesmo não fez, nem pregou contra Simei. Absalão, a mesma coisa. Não foi Davi quem se vingou do seu filho. Longe dele fazer tal coisa, ele perguntava sempre: vai bem, jovem Absalão? Vai bem, meu filho? Não matem, tragam ele em segurança. Mas foi o general Davi. Foi um instrumento da vingança da parte do Senhor. Então, irmãos e irmãs, vocês podem orar para que Deus quebre a injustiça. Mas a injustiça nunca pode ser razão para o seu pecado. Então, a injustiça vem sobre você, não é razão nenhuma para o seu pecado. Você pode orar para que o Senhor quebre a injustiça. Só o Senhor pode resolver o problema urgente em sua vida. Então o Salmo está dizendo: clame a Ele, chame a Ele. Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus preocupado com sua honra. Está difícil para você, a sua dificuldade vai trazer uma vergonha ao Senhor, no sentido de que os outros estarão olhando e dizendo: olha ele não serve ao Senhor, veja, agora eu mendigo. Ou olhe para ele, veja como nós prevalecemos contra ele facilmente. E ele diz que tem o Senhor dos exércitos à sua disposição. Qualquer outra circunstância da vida, meus irmãos, perseguições físicas abertas ou questões que nos causam dificuldades no corpo e na alma, clame ao Senhor. Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus preocupado com a sua própria glória e a sua própria honra. Clame a Ele, porque Ele está pronto para mostrar quem Ele é. Depois da bênção concedida, Ele é o Senhor que quer ser glorificado pelo seu povo. Isso nos leva aqui aos últimos versículos. Desde o versículo 4, depois que ele faz essa imprecação, ele diz: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Todos que buscam o Senhor, esperam nele e são atendidos. Deus quer que eles encontrem regozijo, alegria, para que digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Deus está preocupado com a sua honra, a sua glória. Ele deseja que nós tenhamos isso em nossa boca, como Deus é grande. Então isso fala sobre a confiança e conforto daqueles que buscam a Deus. Esse versículo então final, versículo 4 e 5, mas o 4 aqui, ele tem esse duplo objetivo, júbilo para os que são salvos e a glória de Deus. Deus seja magnificado, como é grande o nosso Deus. Certamente, meus irmãos, ninguém gosta de estar em apertos, Nós não queremos passar por apertos. Mas veja que o Salmo versículo 4 está nos comunicando. Está em apertos, oferece uma oportunidade única para vermos a salvação de Deus, nos alegrarmos nele, nos regozijarmos nele e exaltarmos a sua grandeza. É por isso que Deus nos permite passar por dificuldades. Não é para quebrar você, não. É para que você aumente em alegria, para que você aumente em júbilo e para que você glorifique a Deus. Por exemplo, Jó viveu o livro todo de Jó numa dificuldade extrema mesmo. Ele estava o tempo todo sofrendo naquele livro. Mas o que Jó fala no final do livro? Ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5, ele fala isso. Na escola do sofrimento, Jó pode dizer: olha, eu conheci o Senhor doutrinariamente, sim, eu ouvi sobre o Senhor, mas agora qual a minha experiência? A experiência é que os olhos te veem. É claro que Jó não viu a Deus, Ninguém pode ver Deus e ficar vivo, mas como
nível poético, nós entendemos aqui o que essa passagem quer dizer. A experiência de Jó com Deus aumentou. Ele tem uma intimidade maior com Deus. Jó pode aumentar, escalar a sua teologia para um nível experimental. Então, meus irmãos e irmãs, isso deve precisar orar em Deus, confiarem em Deus, na face de Cristo. A razão da nossa confiança, como eu falei no início, o fato de que Cristo sofreu tudo isso aqui que o Salmo está colocando, e ele é o fundamento para nós fazermos essa petição ao Senhor. Somente nele, o povo de Deus se alegra no Senhor. O povo de Deus se regozija no meio das dificuldades. No mundo nós temos aflições, Cristo disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu passei por tudo aquilo, e vocês também vão passar, vão vencer tudo aquilo. Certamente Deus não está distante de nós por causa de Cristo. Cristo, quando subiu aos céus, disse: eu vou enviar um outro Consolador. Quando ele foi, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aos pobres e necessitados, Deus os atende por causa de Cristo, para que exultem, para que se alegrem no Senhor, de forma que podemos cantar conforme o Salmo 105, onde nós devemos render graças ao Senhor, invocar o seu nome, fazer conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Nós cantamos isso, nos alegramos da sua obra por nós. Esse salmo é um salmo de salvação, no final das contas, é um salmo de conforto. Os patriarcas, eles passaram por dificuldades, chegaram em perigo, Abraão, Isaac e Jacó, mas Deus não se deteve em ajudar o seu povo. Ele foi o socorro deles, o libertador. E assim Deus é para todo angustiado, para nós. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso libertador. Ele nos libertou de todos os nossos pecados, especialmente em Cristo. E nós confessamos todos os cultos, quando nós iniciamos os cultos, nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. É verdade, não importa a situação, Ele é o nosso socorro, porque Ele tem poder, criou os céus e a terra. Nós éramos pobres, por causa dos pecados e misérias, necessitados de graça, Ele nos libertou. Nós ainda somos pobres, somos frágeis, mas o Senhor nos libertou, continua nos salvando, continua, e assim vai continuar. Cristo sofreu tudo isso aqui. Turba de malfeitores vieram para o prender. Líderes religiosos disseram: bem feito, bem feito. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Livrou os outros, não pode se livrar. Enquanto ele entregava a sua vida por nós, Deus o fez socorro para nós. Por seu sofrimento e morte, meus irmãos, obtivemos uma vida em abundância. Por suas chagas fomos sarados. E agora ele vê um fruto do seu penoso trabalho, se alegra conosco, então nos alegremos também com ele. Nele e na sua salvação, todos nós nos alegramos, todos nós dizemos assim: como Deus é grande, seja Ele magnificado. Irmãos e irmãs, pode ser que agora o sofrimento esteja grande para você, pode ser que ele tenha já perdurado por muito tempo, mas nós temos uma resposta aqui nesse salmo, uma resposta que é suficiente para nós, e sabemos que temos sim livramento no Senhor. Ainda que a resposta imediata não venha, física não venha, o fato é que se todas as coisas físicas ainda nos falharem, o fato é que nós temos a salvação da nossa alma, e em breve também a glorificação do nosso corpo. Lembre-se das palavras do autor de Hebreus, capítulo 10, estamos chegando aqui no final, Hebreus 10, quando fala sobre o Senhor Jesus, versículo 35 diz:
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, ou seja, se voltar para trás, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem ou voltam para trás para a perdição. Somos